Se a minha alma teme o amanhã e o coração não vê teu cuidado, se eu não consigo ouvir a tua voz, ainda assim confiarei. Eu sei que o meu Redentor vive e que se levantará sobre a terra. A tua bondade transbordará meus desertos com misericórdia. Tua forte mão guarda os meus dias, mesmo sem te ver. Eu pertenço a ti, o teu perdão me cura, Deus. Tua cruz me limpa. Eu sei que não mereço mais, me amas com amor sem fim. Sem fim. Eu sei que o meu Redentor vive e que se levantará sobre a terra. Oh, a tua bondade transbordará meus desertos com misericórdia. Tua forte mão guarda os meus dias, mesmo sem te ver. Eu pertenço a ti, teu perdão me cura, Deus. Tua cruz me limpa. Eu sei que não mereço mais, me amas com amor sem fim. Oh, sem fim, sem fim. Sei que me amas de um modo totalmente gracioso, Jesus. Tão grande amor, tua forte mão, mesmo sem te ver. Eu pertenço a ti, teu perdão me cura, Deus. Tua cruz me limpa. Eu sei que não mereço mais, me amas, me amas. Tua forte mão guarda os meus dias, mesmo sem te ver. Eu pertenço a ti, teu perdão me cura, Deus. Tua cruz me limpa. Eu sei que não mereço mais, me amas com amor sem fim. Bom dia, a graça e a paz de Jesus. Mais uma escola dominical juntos, né, para louvar a Deus, para aprender um pouquinho mais da palavra do Senhor. Que música linda também, né? Para a honra, para a glória do nosso Deus. E isso é muito importante a gente iniciar nesse momento tão especial da escola dominical, de realmente buscar na palavra de Deus algo que nós estamos precisando. E a palavra de Deus é quem traz consolo, que traz
para nós ânimo, para nós prosseguirmos diante de tantas dificuldades e tantas coisas que têm ocorrido. Eu quero ler aqui o Salmo 91, que ele expressa a grande segurança que Deus nos dá diante das nossas dificuldades, diante dos nossos problemas, diante das nossas tempestades. Ele diz: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz o Senhor: Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Pois ele livrará você do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele o cobrirá com as suas penas e sobre as suas asas você estará seguro. A sua verdade é proteção e escudo. Você não terá medo do terror noturno, nem da flecha que voa de dia, nem da peste que se propaga nas trevas, nem a mortandade que assola ao meio-dia. Cai 1000 ao seu lado, 10.000 à sua direita, você não será atingido. Somente com os seus olhos você contemplará e verá o castigo dos ímpios. Você diz: o Senhor é meu refúgio. Você fez do Altíssimo a sua morada. Nenhum mal lhe sucederá, praga nenhuma chegará à sua tenda, porque os seus anjos lhe darão ordens a seu respeito, para que guardem você em todos os seus caminhos. E eles sustentarão nas suas mãos, para que você não tropece em alguma pedra. Você pisará o leão e a cobra. Com os pés esmagará o leãozinho e a serpente. Deus diz: porque a mim se pegou com amor, eu livrarei, eu protegerei, porque conhece o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Na sua angústia eu estarei com ele. Eu o livrarei, glorificarei, vou saciá-lo com longevidade e lhe mostrarei a minha salvação. Esse texto da palavra de Deus, ele mexe muito com o nosso coração, porque ele expressa a grandeza, a beleza e as providências de Deus em nosso favor. Como que Deus tem sido assim misericordioso conosco diante de tantas coisas que têm ocorrido. Não só emocionalmente, fisicamente, espiritualmente, nós estamos sendo atacados de uma certa forma. Mas Deus tem sido assim, realmente, aquele que nos dá o descanso. É um Deus presente. Ele diz: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Tu és o meu refúgio, quer dizer, presente. Não é alguma coisa que está longe. Deus é o nosso refúgio hoje, agora, nesse momento, diante da sua situação, boa ou ruim. Deus é o nosso refúgio. E ele fala da proteção que nós temos aqui, né? Livrar do laço do passarinheiro, da peste e das coisas que ocorrem no dia a dia. E ele diz que realmente nós estaremos protegidos diante de todas essas coisas que têm ocorrido na nossa vida. Então é grandioso a gente ter um Deus que pode e quer fazer alguma coisa por nós. E aí está uma questão de ordem, uma questão de realmente de você colocar todas as suas dificuldades nas mãos do Senhor. Muitas vezes, como sempre tenho dito, que nós queremos resolver por conta própria ou montar um esquema para resolver aquilo que Deus vai fazer. Em outras palavras, nós queremos passar na frente de Deus. Mas o salmista aqui mostra que realmente Deus, Ele cuida. E ele declara que o Senhor é o meu refúgio. É o meu refúgio. É onde eu posso estar seguro, recorrer diante das grandes
dificuldades que nós passamos. É importante você, meu querido irmão, minha querida irmã, entender isso. Porque que Deus tem mostrado na palavra. E as coisas que estão ocorrendo não deveriam ser novidades para todos nós cristãos. Porque a Bíblia já estava relatando isso, já está descrevendo isso. Tudo isso que está ocorrendo, a Bíblia está falando, já falou, já profetizou, já trouxe, não precisa nem levantar nenhum outro profeta aí para dizer o óbvio. Coisas que estão acontecendo. Eu fiquei impressionado da notícia da Índia, né? Como que a coisa tem ocorrido ali. A eliminação de tantas pessoas. Nós estamos chegando num ponto da volta de Jesus. Jesus não vai voltar, ele está voltando. Esse é o momento, não é de se lamentar, de ficar super apavorado com tudo, mas descansar no Senhor, como o salmista aqui diz. Descansar. E se preparar. A preparação qual é? A preparação é espiritual. Ler a Bíblia, conhecer a Bíblia, estudar a Bíblia. Não é verdade que muitos têm deixado de ler a palavra de Deus? Apenas estão seguindo orientações, outras orientações de rádio, de televisão, de Facebook, notícias para lá e para cá. Não tem sido assim? Muitas vezes nos pegamos assim, fazendo isso. Mas nós temos que voltar ao primeiro amor. O primeiro amor está aqui na palavra de Deus, na Bíblia. Voltar para buscar orientações, reforço espiritual para nós prosseguirmos diante dessa nossa caminhada. A nossa caminhada não será fácil. O próprio Jesus disse que no mundo tereis aflições. Muitas coisas vão acontecer. E nós temos que nos lembrar de uma coisa, meus queridos irmãos e irmãs, que nós estamos aqui de passagem. Esse local não é nosso. O nosso local está reservado lá na presença do Senhor. Quando ele diz, né, em João lá, ele diz, eu vou preparar lugar para vocês. Então a nossa vida está limitada a passar aqui um período, viver dentro desse período, ser alcançado pela graça de Deus e um dia participar, né, por toda a eternidade na presença do Senhor. Essa é a vida. É que nós estamos presos. Estamos presos aqui nessa terra, né? As coisas terrenas têm nos deixado presos. Então nós estamos presos aqui. É claro que a gente gosta da nossa família, a gente gosta dos nossos filhos, da nossa mãe, do nosso pai. Claro, é óbvio. Se não fosse assim, seria anormal. Mas nós estamos, e tem um tempo determinado, nós estamos aqui de passagem. Somos peregrinos nessa terra, ela é estranha. Em Apocalipse, quando fala, viu um novo céu, uma nova terra, tudo se passou, tudo se faz novo, é o final de todos os tempos. Mas essa é a nossa introdução para o nosso estudo de hoje. Para que eu e você possamos estar preparados e ser orientados aqui pela palavra que nós lemos do Salmo 91. Que nós temos um refúgio. Se tudo isso é difícil, se tudo isso vai ser complicado, mas nós temos um refúgio, que é a presença do Senhor. Amém? Vamos orar? Senhor Deus e Pai, nós queremos te agradecer, te louvar por esses momentos tão especiais que iremos passar aqui
em torno da tua palavra, Senhor Deus, pedindo que, de uma forma muito especial, o Senhor venha trabalhar exatamente naquilo que nós estamos precisando. O Senhor conhece toda a nossa estrutura. O Senhor sabe o que se passa dentro da nossa mente e do nosso coração, porque o Senhor é onisciente, onipresente. O Senhor sabe todas as coisas. Mas queremos declarar a nossa dependência. Nós dependemos do Senhor. Nos ajude a nós atravessarmos essa jornada, esse rio da vida, para que possamos chegar do outro lado da margem, de acordo com a tua vontade. Muito obrigado por esses momentos. Nós oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Antes de nós iniciarmos ainda o estudo, eu gostaria que nós estivéssemos clamando a Deus por todos os enfermos, principalmente ali pelo Alfredo, que ainda se encontra internado, está entubado, está numa grande batalha contra algumas bactérias que têm afetado a vida dele. Como irmãos em Cristo, como igreja que tem e que o Senhor deu poder para orar, vamos interceder por ele. E nós recebemos também notícias também de dois sobrinhos, né? A filha do Célio, a Priscila e o David também estão testados positivos. Então, para que a gente continue orando, intercedendo também. Uns minutinhos só em oração silenciosa e pedindo que Deus, de uma forma muito especial, venha agir nesse momento. Vamos orar silenciosamente. Não vai ficar paralisado, não está paralisado. Estamos apenas alguns segundos em oração. Senhor Deus e Pai, nós, mais uma vez na Tua presença, nós queremos agora interceder, clamar, Senhor Deus, pela vida do nosso irmão Alfredo, que se encontra ali internado na UTI. Ó Deus Todo-Poderoso, o Senhor tem poder para retirar todas essas bactérias que têm atrapalhado. Que os remédios e os antibióticos possam fazer efeito rapidamente. Permita, Senhor Deus, que essa é a nossa vontade, que em breve ele possa sair desse estado para uma fase de recuperação. Abençoe também a Priscila, o David também, que testaram positivos, e abençoe todos aqueles que estão enfermos, que nós não temos o nome aqui agora. Que o Senhor também entre com providências. E abençoe também a Irene, que está na sua fase de recuperação. E o consolo sobre a vida da Gabriele. Nós oramos, ó Pai, e pedimos a Tua bênção em nome de Jesus. Amém. Amém. É muito bom orar, né? Não esqueça de colocar em oração sempre a vida dos enfermos, da igreja. Isso é muito importante. E eu gostaria de pedir também, se você tiver condições de compartilhar, para que a palavra chegue mais longe. É importante você compartilhar, você que está aí no Face, dá para compartilhar, para que a palavra chegue mesmo bem no coração daquela pessoa que está precisando. E nós podemos ser o veículo da mensagem de Deus para esse coração, para essa vida. Compartilhe. Quem está no YouTube, eu não sei como que faz, então realmente eu não sei. Mas se você pode ligar seu celular e compartilhar e continuar no YouTube também é muito legal. Bom, o nosso texto de hoje, eu vou ler apenas alguns versículos, mas ele está em Atos 27, de 20 a 24.
esse é o texto que eu vou ler, mas ele está relacionado com mais dois capítulos aqui, que eu vou estar citando, porque é muito longo para a leitura e nós perderíamos aqui o tempo de poder meditar, trazer a mensagem para os nossos dias, trazer a mensagem para a nossa vida. O texto está em Atos 27, versículo 20. Apenas vou ler esses versículos para que possamos estar novamente meditando. Diz assim: e não aparecendo, havia já alguns dias nem o sol, nem as estrelas, caindo sobre nós grande tempestade, dissipou-se, afinal, toda a esperança de salvamento. Havendo todos estado muito tempo sem comer, Paulo, pondo-se em pé no meio deles, disse: Senhores, na verdade, era preciso terem-me atendido e não partir de Creta, para evitar esse dano e perda. Mas agora aconselho que tenham coragem, porque nenhuma vida se perderá, mas somente o navio. Porque esta mesma noite um anjo de Deus, a quem pertenço e a quem sirvo, esteve comigo, dizendo: Paulo, não tenha medo, é preciso que você compareça diante de César. E eis que Deus, por sua graça, lhe deu todos os que navegam com vocês. Portanto, senhores, tenham coragem, pois eu confio em Deus que tudo vai acontecer conforme foi dito. Porém, é necessário que sejamos arrastados para alguma ilha. Que Deus abençoe esse momento da leitura da palavra de Deus. Eu gostaria de colocar esse título, Vou Aguentar? Uma forma de perguntar para o nosso coração: será que eu vou aguentar tudo isso? Será que toda essa tempestade que está seguindo por aqui, que está vindo sobre a minha vida, será que eu vou aguentar? E essa palavra de hoje é para você: não desista, aguente firme. O final dessa luta é a vitória. É exatamente assim. Não é verdade que muitas vezes nós nos sentimos cansados? Uma sensação que nós não vamos conseguir carregar o nosso fardo. Ele fica tão pesado e nós estamos arrastando de um lado para o outro. E muitas vezes nós não entregamos esse nosso fardo para Deus, ou entregamos com uma mão, seguramos com outra, e o peso continua da mesma forma, porque estamos carregando. Nós temos que aprender a confiar em Deus e buscar ajuda. Em muitas situações, nesse período, muitas situações precisam de ajuda. E é claro, de ajuda de Deus é o principal, mas ajudas também de profissionais, de pessoas, de irmãos que realmente professam o Senhor, que tenha uma boa palavra para nos ajudar. Nós precisamos de ajuda, nós precisamos abrir o nosso coração. O próprio Jesus é um exemplo disso. Jesus, quando estava a caminho do Calvário, teve um momento que ele não aguentou. O que os soldados fizeram? Colocaram lá Simão Cirineu, para ajudá-lo. Ele precisaria de ajuda, ele poderia estalar o dedo e nada acontecer também. Não, mas ali é um ensinamento. Ele quer nos ensinar ali que nós devemos ser humildes e aceitarmos ajudas, ou ajuda
né, das pessoas que podem nos ajudar, principalmente de Deus. Na verdade, muitas vezes nós nos fechamos diante de algumas situações. Na verdade, fechamos. Ficamos quietinhos, sofrendo, né, arrastando o nosso fardo para lá e para cá. E o próprio Jesus nos deu esse exemplo. Sirineu, os soldados pegaram o Sirineu e falaram, carrega aqui essa parte da cruz até... Porque Jesus não aguentava mais, humanamente. Ali é uma lição de humildade. Depender de ajuda. E há muitos irmãos e irmãs que podem nos ajudar. Há profissionais que podem nos ajudar e nós precisamos. Uma das coisas que o nosso presbitério tem feito, a secretaria pastoral, nós temos uma secretaria que cuida dos pastores. Nós estamos pensando, e já está em execução, mesmo a Igreja Nacional, de psicólogos para ajudarem os pastores, porque esse é um momento, tem sido sempre um momento difícil, mas agora é muito mais, é uma pressão tremenda. Profissionais que possam ajudar, psicólogos. E você vê o índice, né, de suicídio, né, de pastores, porque não aguentam a carga. Não conseguem aguentar a carga. Então nós precisamos sim de profissionais. Não é pecado, essa pessoa não tem fé. Gente, isso aí é coisa de cabeça pequenina. Nós precisamos de ajuda, sim. Principalmente de Deus. Principalmente de Deus. Depois, Deus coloca profissionais para nos ajudarem. Eles estão aí e serão usados por Deus, é claro, profissionais cristãos, profissionais que têm uma boa palavra. E isso você sabe... Deus vai conduzir você a fazer isso. Então é importante nós estarmos preparados para isso. Lá em Lucas capítulo 13, não precisa abrir, Jesus encontrou uma mulher que estava oprimida há 18 anos. Há 18 anos. Ela não conseguia andar, ela estava encurvada. É como se carregasse um grande peso. Jesus, após olhar para aquela mulher, libertou. E ela se ergueu, dando glórias a Deus. Deus é quem pode tirar da nossa vida os invisíveis fardos que nos impedem de levar, né, a nossa vida, de levantar os nossos olhos até mesmo para Deus. Esse texto da palavra de Deus, de Mateus 11, que Jesus diz, lá 28, a gente sabe de cor, ele diz, venha a mim todos que estão cansados, sobrecarregados, que eu lhes darei descanso. Tome sobre vocês o meu jugo, aprendam de mim, pois eu sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para a sua ou para as suas almas. Isso é real. Não é apenas um jogo de palavras que nós sabemos recitar. Vinde a mim todos. Não, isso é real. É você colocar cada palavra, cada frase no coração e buscar o Senhor enquanto se pode achar. Muitas pessoas hoje estão doentes. Não fisicamente, emocionalmente. Quantas eu tenho conversado, tenho visto pessoas emocionalmente, porque não tem o que fazer, não tem com quem conversar, não tem com quem compartilhar. Se fecha dentro do seu casulo. Essa é uma reação que realmente uma pessoa depressiva faz. Ela se fecha, vai para o seu quarto, não quer conversar com ninguém. Não é isso que acontece. São fardos, são tempestades que ocorrem. Quando a gente fala de fardo e tempestades sobre a nossa vida, eu vou citar uns 3 aqui para a gente, só para a gente visualizar esse contexto, quem sabe se enquadrar
dentro daquilo que nós estamos vivendo, passando. Primeiro, o fardo do pecado. O Salmo 38, 4 diz assim: as minhas culpas me afogam, são como um fardo pesado e insuportável. Salmo 38, 4. O pecado é um fardo que pesa na nossa vida. E quem apenas pode nos aliviar sobre isso é o próprio Jesus. Você sabe que nós pecamos por pensamento, por palavras, ações. Muitas coisas ocorrem na nossa vida que são relacionadas com o pecado, sim. E às vezes nós pensamos que pecado é somente, né, o adultério, o sexo, essas coisas assim. Não, o pecado são várias coisas que a nossa vida, no caminhar da nossa vida, estamos pecando. Quantas vezes blasfemamos contra Deus? Isso é pecado. E isso pesa. Quantas tentações, né? E que se dão vazões à tentação. Paulo diz lá em 1 Coríntios 10, 13, ele diz: não sobreveio a vocês tentação que não fosse comum aos homens. E Deus é fiel, Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Quer dizer, caiu na tentação, não aguento. Não, a palavra está dizendo, caiu porque quis cair sim. Porque não aguentou. Mas o Senhor disse que Ele não dá além das nossas forças. Mas quando forem tentados, Ele mesmo providenciará um escape para que você possa suportar. Então o pecado é um peso, é uma tempestade que acontece, que ocorre na nossa vida. Outro fardo, outra preocupação, a outra tempestade, são fardos ou a preocupação ou preocupações, né? Aquilo que nós estamos preocupados. Sabe, a preocupação excessiva em relação ao futuro esgota uma pessoa. O que será? Como vai ser? Você já se pegou pensando como que vai ser da agora para frente? É uma preocupação. Como que eu vou agir? Como que eu vou viver? Como que eu vou sobreviver? Como que eu vou administrar isso? São preocupações futuras. Nós estamos pensando lá na... A palavra de Deus nos diz que nós devemos nos preocupar apenas com o dia de hoje. O futuro a Deus pertence. Então se torna um fardo pesado, uma tempestade na nossa vida, as preocupações. Eu tenho que fazer isso. Então você não dorme de dia, não dorme de noite, você precisa tomar remédio, você fica totalmente esgotado, não lê mais a palavra, vive longe da palavra de Deus. Por quê? As coisas estão ocorrendo. Muitas preocupações. A palavra de Deus, ele diz assim em Mateus 6, 25. Portanto, eu lhes digo, não se preocupem com as suas próprias vidas, quanto ao que comer, o que beber, nem com seus próprios corpos, quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante que a comida? Não é o corpo mais importante que a roupa? Mateus 6, 25. O próprio Jesus traz essa palavra para nós. Por que tantas preocupações? Mas você não está na minha pele. Eu não estou mesmo. Nem você está na minha pele. Você também não sabe o que eu estou passando. Mas essa é a verdade. Talvez eu sou excessivamente preocupado. Sim, sou. Tá certo? Não. A minha preocupação está dizendo assim, Deus não vai conseguir resolver. É verdade ou não? Não é assim que procede? Eu estou preocupado, então sabe de uma coisa?
estou preocupado, mas Deus não vai conseguir resolver isso. Não vai conseguir. Vai sim. Vai sim. Porque Ele é Deus. Continue confiando. O outro fardo também é a responsabilidade, o fardo das responsabilidades. Paulo diz em Gálatas 6,5, porque cada qual levará a sua própria carga. Quer dizer, cada pessoa deve carregar seu próprio fardo. Ou a tempestade, né? Como se ficasse só em cima aqui da cabeça da pessoa. Todos devem responder a si mesmo, não pelo vizinho. E muitas vezes pegamos esse fardo da responsabilidade de algo que não compete a nós. É de outra pessoa. Por que eu vou levar o fardo? Peraí. Tem algo errado? Não tem algo que deveria ser diferente? Está errado. Esse fardo não é meu. A meninice dos outros não justificam ser o meu fardo de responsabilidade. Cada um deve dar conta de si mesmo a Deus. Então, os compromissos assumidos, às vezes que assumimos, né, de uma forma intempestiva, pode se tornar fardos pesados, sim, para carregar. Por causa da responsabilidade diante de um fato que aconteceu. Esses são fardos que eu coloquei, poderia ter colocado outras coisas aqui, mas aí nós estaríamos nos alongando muito sobre isso. Uma pergunta aqui para você, essa pergunta foi feita ao meu coração também. O que mais desejamos quando estamos atravessando uma tempestade? Uma coisa é ouvir falar em tempestade, ou um fardo. Outra coisa é passar por ela. E quando nós estamos atravessando um fardo pesado, uma tempestade, o que mais queremos é sair dela, acabar logo. Então, o grande risco nesse momento é de nós tomarmos decisões que nos colocam em situações bem mais complicadas. Exatamente assim. Bom, esse texto da Palavra de Deus, que começa aqui, Atos, né? Paulo estava falando diante do rei Agripa, quer dizer, era uma audiência. Essa prisão de Paulo aqui era uma prisão mais light. E ele estava ali como prestando um depoimento, contando da sua experiência, falando que ele realmente não era um traidor. Então ele estava ali diante a seguir, né? Ele estava sendo questionado diante da sua fé. Então ele estava diante do rei Agripa ali, falando, conversando. E Paulo conta da sua conversão. E ele vai falando sobre aquilo que realmente aconteceu na sua vida. Paulo dá o testemunho, né, sobre aquilo que aconteceu e fala, né, diante de toda aquela congregação. Nós não sabemos exatamente como que era o auditório ali daquele fórum que estava acontecendo. E aí Paulo ele é interrompido por Festo. Né? Ele diz assim: você está louco, Paulo? Ficou louco de tanto estudar? Paulo, porém, respondeu: não estou louco, ó excelentíssimo Festo. Pelo contrário, digo palavras de verdade e de bom senso. Bom senso. E no versículo anterior, no 24, ele diz assim: quando Paulo estava dizendo essas coisas em sua defesa, Festo interrompeu dizendo: você está louco? E ele faz uma declaração muito importante. Ele diz assim: quase eu me tornei um cristão. E no final aqui, no versículo 32,
esse homem bem que podia ser solto se não tivesse apelado para César. Quer dizer, ele seria solto se ele não tivesse apelado, porque ele tinha a cidadania romana também, né? E ele queria conversar com César. Então, aqui no capítulo 27, ele sai de navio, de Jerusalém, e vai até a ilha de Chipre. E ali, eles tomam um outro navio que iria direto para a Itália. Mas é interessante o texto da palavra de Deus, porque Paulo, aqui, ele faz algumas recomendações que nós vamos ler aqui. E ele faz algumas recomendações que seria perigosa a viagem, que não deveriam sair dali, da onde eles estavam, mas não obedeceram, foram, e realmente a tempestade pegou esse navio, eles ficaram à deriva algum tempo, e foi realmente algo assim terrível. Um anjo aparece para ele, para Paulo, e diz assim: olha, é importante que você compareça na presença de César. É importante você comparecer na presença de César. Então, nada vai acontecer com você e nem com todos os tripulantes. Apenas o navio vai ser quebrado. E aí, e tudo isso acontece, ele é açoitado, realmente eles conseguem ficar à deriva. Foi aquela tempestade, foi um tufão que aconteceu naquela cidade, naquele mar. Foi um negócio terrível. No fim, quebra mesmo o navio e eles escapam. Depois, na ilha de Malta, Paulo já estava ali junto com as pessoas, e Paulo foi catando alguns gravetos para fazer uma fogueira. Uma víbora mordeu ele e não aconteceu nada com ele. Então eles acharam que realmente diziam que ele era um Deus. Esse é o contexto, um pano de fundo de uma viagem de Paulo, que ele sabia, ele confiava em Deus, sabia que ia dar tudo certo, mas ele recomendou algumas coisas, não foi obedecido, e aí isso aconteceu, e o anjo garantiu: você vai chegar lá, porque você tem que conversar com César. E nada aconteceu nas pessoas, sim na embarcação. Aquelas pessoas foram libertas. Eu coloquei aqui algumas lições, pelo menos 3 lições importantes, para que possamos tirar diante da nossa tempestade, diante daquilo que nós estamos passando. Primeiro, na tempestade, o que mais importa é a quem você está ouvindo. Quem você está ouvindo? Versículos 9 do texto, de 9 a 11, olha só. O perigo da viagem. Depois de muito tempo, tendo se tornado a navegação perigosa, e já passado o tempo do dia de jejum, Paulo os aconselhou, dizendo: senhores, vejo que a viagem vai ser trabalhosa, com dano e muito prejuízo, não só da carga e do navio, mas também da nossa vida. Porém, o centurião dava crédito ao piloto e ao mestre do navio do que Paulo dizia. Interessante isso. Olha que lição. A quem nós estamos ouvindo diante da nossa tempestade? A quem você está ouvindo nesse período de crise? Quem é o seu conselheiro? Quem está dando direção para você prosseguir? Os marinheiros aqui eram especialistas. E dentro das circunstâncias ali, eles sabiam que o perigo que iria ocorrer ali. Eles não tinham certeza.
Eles não tinham certeza de um final feliz. E como não aconteceu. Mas Paulo entrou naquele barco confiando em Deus, que ele chegaria a Roma. Mesmo diante do acontecimento, ele continuou confiando em Deus. Ele continuou confiando em Deus. Então, na tempestade, quem você está ouvindo? Quais são as pessoas que estão orientando, lhe dando direção para você prosseguir diante dessa tempestade? A importância da voz de Deus, a importância da palavra de Deus para nos orientar diante da tempestade que nós estamos vivendo. Há uma grande preocupação em tudo isso? Claro que sim. Mas é importante você ouvir a voz de Deus. O que rege hoje a nossa direção é a televisão, as notícias. Estamos ouvindo mais as notícias do que a própria palavra de Deus, que diz: olha, eu sou seu refúgio, eu sou fortaleza, pode confiar em mim, você vai estar seguro nas minhas mãos. Mas nós estamos olhando lá, o que será que vai acontecer conosco? Então, quem tem determinado a nossa direção nos dias de hoje, de muitas pessoas, não estou dizendo de todos não, mas de muitas pessoas, é os noticiários. É o Facebook, que trazem para nós o quê? Que farda do quê? Da preocupação. Como será? Como vai ser? Será que eu vou aguentar? Qualquer coisa que ocorre na nossa vida hoje, há uma grande preocupação. Se de repente um espirro, já ficamos preocupados, será que eu contraí esse vírus maldito? Não é assim. Então é tempestade. Quem que eu estou ouvindo? Ouça a voz de Deus. Paulo ali, na sua orientação, ele estava falando em nome do Senhor, porque ele tinha certeza, Paulo tinha certeza que ele chegaria. E depois vai aparecer aí um anjo, eu vou mostrar para vocês. Ele tinha certeza que ele chegaria a Roma e falar com César. Ele tinha certeza. Muita certeza. Mas na tempestade, quem que eu estou ouvindo? De repente, pega aí uma pessoa que articula bem a palavra, fala um monte de asneira, diz que é profeta de Deus e fala tudo ao contrário. Vá na palavra, confira na palavra, veja se é isso mesmo que está ocorrendo. Desligue um pouco a televisão, desligue um pouco até mesmo o seu celular. Muda, vai para outro lugar, assiste futebol, nem futebol não tem mais, né? Assiste futebol, assiste qualquer coisa, mesmo esse noticiário. Tem até alguns testemunhos que são difíceis de a gente ouvir, que mexe com o nosso coração, você não dorme de noite. São testemunhos que tem outros que são testemunhos que edificam, você fica realmente, né, bem. Fala, puxa vida, Deus realmente é tremendo. Eu posso confiar nesse Deus, olha o milagre que ele fez. Mas tem outros testemunhos que são complicados. Então nós precisamos ouvir. Essa é a minha pergunta. A quem você está ouvindo nesse período de crise? Quem? Quem é o seu conselheiro que está dando aí uma
direção para você prosseguir. Nós precisamos tomar muito cuidado com isso e colocarmos isso dentro do nosso coração. O segundo momento que eu marquei aqui é na tempestade, é fundamental perseverar. Versículo 18 do texto diz assim, 18 a 25, de Atos 27 e 18. Açoitados severamente pela tormenta, no dia seguinte começaram a jogar a carga ao mar. E o terceiro dia, nós mesmos, com as próprias mãos, lançamos ao mar a armação do navio. E não aparecendo havia alguns dias nem sol nem estrelas. Olha só, imagina você, há vários dias a tempestade era tremenda que não aparecia nem sol e nem estrela. Era uma escuridão tremenda. Eu fico imaginando o mar, a escuridão de um mar, porque não tem luzes. E não aparecendo havia alguns dias nem sol e nem estrelas. Caindo sobre nós grande tempestade. Dissipou-se, afinal, toda a esperança de salvamento. Quer dizer, aquele quadro que eles estavam vivendo, diz o texto aqui, que dissipou, quer dizer, não havia mais esperança de salvamento. O texto relatado diz, não havia mais esperança de salvamento. E as pessoas que estavam ali dirigindo aquele navio eram especialistas. O piloto, aquelas pessoas que comandavam, os marinheiros. E essa embarcação tinha mais de 200 pessoas. Eram pessoas, ali os que comandavam, eram experientes. Está dizendo, não havia mais esperança de salvamento. Olha só o texto da palavra de Deus. Havendo todos estado muito tempo sem comer, Paulo, pondo-se em pé no meio deles, disse, Senhores, na verdade, era preciso terem me atendido e não partido de Creta para evitar esse dano e perda. Quer dizer, Paulo falou assim, vocês não ouviram a minha palavra. Lembra-se que eu disse lá que vocês deveriam ouvir a minha palavra, não sair de Creta, para evitar esse dano e perda. Mas agora aconselho que tenham coragem, porque nenhuma vida se perderá, mas somente o navio. Aí ele faz um relato espiritual, falando da sua fé, do que Deus falou ao seu coração, no versículo 23. Porque esta noite, um anjo de Deus, a quem pertenço, que sirvo, esteve comigo dizendo, Paulo, não tenha medo. É preciso que você compareça diante de César. E eis que Deus, por sua graça, lhe deu todos os que navegam com vocês. Portanto, senhores, tenham coragem, pois eu confio em Deus que tudo vai acontecer conforme me foi dito. Porém, é necessário que sejamos arrastados para alguma ilha. Quer dizer, ainda a tempestade ia, e como foi, arrastou a embarcação e foi quebrando até chegar numa ilha, a ilha de Creta. E realmente isso aconteceu. A pergunta, você já começou algo que não terminou? Ter fé para começar uma coisa, ter fé para ficar e aguentar a tempestade que aquilo pode ocorrer. Mas como que está a sua fé? Sabe, as crises, as tempestades testam a nossa fé, a nossa convicção em Deus. Exatamente assim. Tiago capítulo 1, ele diz, meus irmãos, considere
motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a provação da sua fé produz perseverança, e a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros, íntegros, sem lhe faltar alguma coisa. Tiago 1, 2 a 4. Tiago está dizendo aqui, considere um motivo de grande alegria de passar por provações, por tempestades. Porque você está sendo provado pela fé, pela perseverança, a perseverança que o Senhor nos traz para que você seja uma pessoa madura, íntegra, pode dar até um testemunho. Isso é muito importante. Nós estamos vivenciando isso. A lição que fica aqui, Paulo fez um aconselhamento, vocês deviam ter me ouvido, mas como não ouviram, muitas vezes a gente não ouve a voz de Deus, não é verdade? Paulo está dizendo assim, bom, um anjo apareceu aqui, um Deus que eu sirvo, que eu adoro, e disse que todos serão preservados, somente a embarcação vai quebrar. Por isso nós temos que ir mais próximos a uma ilha, porque isso vai acontecer. Então veio a tormenta novamente, veio um tufão e destruiu todo o barco. E todos foram salvos, não perdeu uma pessoa. Então é fundamental, diante da situação que nós estamos vivendo, da tempestade, perseverar com fé, sabendo que Deus é o nosso refúgio, a nossa fortaleza. Aquele que tem o abrigo, o Senhor, como diz o Salmo 91, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, descansa à sombra do Onipotente, diz o Senhor. Ele diz, nada vai acontecer. Você vai receber essa bênção. Então, seja perseverante diante da situação. Isso é muito importante. Perseverança. Considere motivo de grande alegria no fato de passar por diversas tempestades, provações, pois vocês sabem que aprova a sua fé. E isso é muito importante, nós estarmos olhando pela palavra de Deus. E a terceiro e último aqui, que na tempestade não abandone o barco em alto mar. Versículo 30 do texto. Versículo 30 de Atos 27 diz, nisto, os marinheiros tentaram escapar do navio. Arriaram os botes no mar, a pretexto que iam largar âncoras e a proa. Paulo disse ao centurião e aos soldados, se esses não permanecerem a bordo, vocês não poderão se salvar. Não poderão se salvar. Então os soldados cortaram os cabos do bote e os deixaram afastar-se. Enquanto amanhecia, Paulo rogava a todos que se alimentassem, dizendo, hoje é o 14º dia em que, esperando, vocês estão sem comer, não tendo provado nada. Por isso peço que comam alguma coisa, pois disso depende a sobrevivência de vocês, porque nenhum de vocês perderá em nenhum mesmo um fio de cabelo. Nem um fio de cabelo iria perder aqui. Interessante, né? Até o versículo 34. Então, na tempestade, não abandone o barco. Não é verdade que às vezes a gente fala assim, olha, tenho vontade de sumir, né? Como se alguma coisa acontecesse assim, eu queria dormir e levantar, nada disso ter acontecido. Isso é uma fuga,
A tempestade não abandone o barco não em alto mar. Porque é perigoso. Fique no barco, que é mais garantido. Foi exatamente isso que Paulo disse aos marinheiros, a todos os tripulantes que estavam ali, mais de 200 pessoas. Essa é a pergunta para o seu coração. Você já sentiu vontade de desistir de tudo diante da sua crise, diante da sua tempestade? Paulo sabia algo que as outras pessoas não sabiam. O anjo de Deus tinha falado com ele. É o que Deus fala através da palavra. Nosso anjo está falando. É a palavra de Deus. Filipenses 4,19 diz: o meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês, de acordo com a sua gloriosa riqueza em Cristo Jesus. Não abandone o barco. Continue firme. Continue sabendo que o Senhor está no comando de todas as coisas. Não havia mais marinheiro, não havia mais o piloto lá do barco, não havia mais os ajudantes, estava tudo à deriva. Estava tudo solto. Quem é que estava comandando tudo aquilo? Deus. Ele sabia que aquilo ia realmente ser destruído, ia bater numa rocha, ia bater em algo, como aconteceu, a violência, né, da tempestade ia quebrar tudo, cada um pegou lá uma tábua e foi até a ilha de Malta. Conseguiram se salvar. Era a promessa de Deus, ele diz: olha, você tem que chegar até César, você vai chegar a Roma, você vai chegar e falar com César. E nenhum que está com você se perderá, apenas a embarcação. Somente a parte material. O resto, as pessoas, não, o resto das pessoas estariam livres. Gente, isso é fabuloso quando a gente olha a experiência do apóstolo Paulo. Não abandone o barco. Então a gente avalia aqui, né, no finalzinho aqui do texto, a gente vê que no capítulo 28, uma vez em terra, verificavam que a ilha se chamava Malta. Então ele foi até Malta. E ali acontece um outro episódio que comprova, e as pessoas tudo ali, na marcação de... né? Mas antes, eu até esqueci de dizer isso, de pronunciar isso aqui. Antes, aqui no versículo 27, 42, os soldados queriam matar os presos. Você vê a grandeza de Deus, quando Deus fala, ninguém faz, né? No versículo 42, só para voltando um pouquinho atrás, porque eu me esqueci disso. O parecer dos soldados era que os presos deveriam ser mortos, para que nenhum deles fugisse nadando. Mas o centurião, querendo salvar Paulo, impediu-os de fazer isso. Interessante isso, né? Aí ordenou que os que soubessem nadar fossem primeiro lançados ao mar, enquanto os demais que se salvassem em tábuas e outros em destroços do navio, e assim todos se salvaram em terra. Então é interessante, a gente teve o momento certo do salvamento. Mas antes eles queriam pular. Não, o momento foi esse. Então os soldados queriam matá-lo, matar todos os presos, porque deveria ter mais presos ali. O centurião não deixou. Aí eles chegaram na ilha de Malta, cada um pegou lá uma tábua, um destroço do navio, e chegaram ali até a ilha de Malta, e provavelmente ali se aquecendo, Paulo
Paulo juntando, diz o texto, Paulo ajuntando e tirando a fogueira um feixe de graveto, uma víbora, fugindo do calor, prendeu-se na mão dele, dizer, Paulo foi mordido. E aquilo não aconteceu nada, eles esperavam que ele fosse morrer imediatamente e não aconteceu nada. Porém, ele sacudindo a víbora, o fogo não sofreu, a víbora no fogo, não sofreu mal nenhum. E no finalzinho assim diz assim, diziam que ele era um Deus. Então nós vimos esse texto da palavra de Deus, de uma tempestade que o apóstolo Paulo passou, e vimos que realmente é a mesma, colocando os dias de hoje, as mesmas coisas que nós estamos passando, as nossas tempestades. E nós vimos realmente como que nós devemos agir, né? Nós vimos que na tempestade o que mais importa é quem você está ouvindo. Quem você está ouvindo. É fundamental a perseverança e não abandone o barco em alto mar. Espere o momento certo. Deus vai livrar, vai trazer uma tábua, vai trazer um destroço de tudo isso para você se salvar e ir até a ilha de Malta. E eu quero concluir a nossa palavra hoje. O Salmo 68, versículo 19 diz, bendito seja o Senhor que dia a dia leva o nosso fardo. Deus é a nossa salvação. Precisamos aprender, meus irmãos e irmãs, entregar ao Senhor os nossos fardos, as nossas tempestades e pedir que Ele nos dê forças para carregar e nos ajudar a levantar, né, a levantarmos pela fé diante da situação, diante daquilo que realmente nós possamos estar passando, estamos passando, iremos passar. Que Deus nos abençoe diante dessa colocação que nós fizemos. Eu quero orar com você diante da sua dificuldade, diante daquilo que você está passando. Pedir que Deus tenha misericórdia da nossa vida, tenha misericórdia para que realmente a gente possa nos assegurar, colocar, como o Salmo 91 diz, que realmente o Senhor, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, descansa à sombra do Onipotente. Que possamos colocar no nosso dia a dia essa palavra de Deus. Seja perseverante, tenha fé. Deus está com você. Continue firme. Tudo isso vai passar. Deus conhece todas as coisas. Nem um fio de cabelo cai sem a permissão de Deus. Foi o que o anjo disse para Paulo. Todos eles serão preservados. Tudo de acordo com a vontade de Deus. Amém? Vamos orar. Senhor Deus e Pai, nós queremos te agradecer, te louvar, Senhor Deus, por tudo que o Senhor tem realizado na nossa vida, no nosso coração. Pai, em nome de Jesus, muitas pessoas que estão aqui conosco, nós não sabemos exatamente o que se passa na vida de cada um ou de cada uma dessas pessoas. Pedimos em nome de Jesus que o Senhor aumente a fé, que essa palavra possa penetrar profundamente no coração, na mente de cada um dos irmãos e das irmãs. Que tenhamos fé suficiente para suportar e passar esse período. Como o apóstolo Paulo sabia que a viagem seria de grande tribulação, grandes tempestades. É a nossa vida. A nossa vida é cheia, né, de tribulações, de tempestades no decorrer da nossa caminhada. Mas nós temos que ouvir a Tua palavra, dizendo que o Senhor está conosco. Eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. E Ele diz, vinde a mim todos que estáis cansados, sobrecarregados, que eu vos aliviarei.
Nos coloque isso no coração, para que possamos estar livres, salvos, diante de toda essa tempestade quando tudo passar. Muito obrigado pela vida dos meus irmãos e irmãs que estiveram aqui conosco e que estarão ainda participando, quem sabe, em outro momento. Nós oramos e agradecemos, nós te louvamos em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe. Tenham um domingo muito abençoado, um bom almoço. Pena que não dá mais para reunir com a família, né? Mas é o que nós temos. E é o que nós temos para realizar. Ainda eu sei que algumas igrejas já estão abertas, mas o nosso presbitério voltou cores. Quando estiver no vermelho, é somente online. Isso não é culpa do pastor, não é culpa da executiva. Isso aí foi votado por todos os representantes de todas as igrejas e de todos os pastores. Então, se Deus permitir, semana que vem, pular para laranja, aí nós teremos já culto presencial. Mas nós vamos depender, porque isso foi votado. Enquanto estiver assim, será assim. Eu espero que você consiga adorar a Deus na sua casa também. É o momento de você prestigiar a nossa igreja. Sabe? É o momento. Não é um momento de crítica, não é um momento, né, de falar mal, mas é um momento, você não tem coragem, não tem fé, vamos num outro lugar que... Não faça isso. Espere em Deus. Sabe, está tendo muitas provocações para nós. Mas eu quero colocar isso tudo também. É a tempestade que vem sobre o pastor. Quero colocar tudo isso nas mãos de Deus. Deus sabe todas as coisas. Lembrando, hoje às 18 horas, nós teremos o culto de louvor, de adoração ao nosso Deus. E será um culto online. E nós teremos a celebração da ceia. Então a gente gostaria que você já preparasse a sua ceia aí na sua casa. Tirasse uma foto para a gente, manda no WhatsApp, para que possamos colocar, né, fazer esse registro. É uma história nova que nós estamos contando, tá bom? Deus abençoe, um abraço muito apertado, muita saudade de todos vocês. Que Deus continue agindo no seu coração, na sua mente. Continue firme, tenha fé. Você vai vencer em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe.